Peterson Kripa, que manja muito de microfone, jornalista também, nosso colega aí de profissão, embora tenha se dedicado a outros afazeres, a outras artes aí, mas uma vez andando de bicicleta nunca se esquece, né, Peterson Preto Kripa? Seja bem-vindo. A partir de agora a gente conta aí o nosso tempo para esse bate-papo. Preto, seja bem-vindo, obrigado pela confiança, obrigado por estar aqui, boa tarde. Obrigado, Bica, obrigado, Marcelo, a todos que nos escutam através da Rádio H2O. Não a conhecia e fico contente em ver um projeto tão legal, tão bacana, tão fluido, né? Através da fala de vocês aí, o conteúdo que vocês levam com tanta propriedade. Acho que a imprensa, tenho certeza que ela é fundamental para a reconstrução da política e da cultura da política nova, mas não nova política no sentido de nova e velha, e sim de novas atitudes. E a imprensa ela tem esse papel de isonomia, de dar o equilíbrio do que é verdade, do que é mentira, do que é equívoco, né? As versões de ambos os lados, mas essa propriedade, como jornalista, a gente sabe que tu tens, e aí poder estar aqui mais uma vez contigo e agora numa nova casa me deixa ainda mais tranquilo e feliz. A gente anda encontrando o Preto com uma certa frequência e esse período eleitoral é um manhaca pra gente, porque eu digo pro Preto, queria pegar uma palavra, mas não pode, porque a gente tem um cuidado enorme com isso, e aí que bom que a gente tem esses espaços para poder ouvir, para poder trazer, então, as opiniões. Preto, PL, de certa forma, uma novidade na tua carreira política, né? Como é que foi a tua chegada no PL e como é que foi estruturar o PL para essa eleição em Laguna? Pelas condicionantes dos partidos, desde que eu comecei a militar na política em 2006, né, os partidos sempre tiveram outros agentes públicos, vamos dizer, como prioridade, né, vamos dizer, na cadeia hierárquica, a gente chegava sempre depois, então, vamos dizer que respeitando essas prioridades, a gente foi deixado de lado em alguns casos, outros eu pedi para sair, e fomos migrando de partido em partido em que entendia naqueles momentos eleitorais que poderiam ser os colchões partidários e sigla que pudessem respeitar a política que nós entendíamos para o momento. Então eu fui do PRB, depois fui para o PP, do PP eu fui para o DEM, né? Do DEM eu voltei para o PP, e aí no final do ano passado houve uma escolha partidária, né, para outro nome, e aí eu fiz a escolha de sair do PP, recebendo o convite do líder da região, o Stener Sorato, para nós migrarmos para o PL. O PL, pelas circunstâncias todas que existem em nível nacional, de Bolsonaro, do Jorginho, nível do Estado, logicamente existem características que é do próprio partido. Então, a gente leva um pouco mais de tempo para desconstruir algumas situações que são antigas, mesmo nas características do partido, e vai construindo um PL um pouco mais, vamos dizer assim, popular, dentro do contexto que se tem em Laguna, através dessas vertentes do partido, somando com as características da liderança em que a gente tem. O nosso time hoje no PL, ele é um time que mistura pensamentos, que mistura segmentos, que mistura pessoas, mas que alinha objetivos. E os objetivos do PL, consequentemente, são as melhorias e também as mudanças necessárias que a gente entende que Laguna quer. Bom, quem conhece um pouco da política lá em Laguna sabe que tu tem uma turma, tu tem uma galera que anda junto contigo. Essa turma ou foi junto pro PL ou continua contigo na campanha, a gente imagina isso. Uhum. Mas a turma do PL, tu teve alguma perda por conta desse ingresso? O partido está unido? Como é que está essa questão da união do partido para construir a campanha agora? Bom, quando eu migrei para o PL, eu só ganhei, só agregou, né? Não tive perda alguma dentro do nosso time que nos acompanha, até porque também nós conseguimos deixar um pouco do nosso DNA político em outros partidos que foram criados, ou não criados, mas montados, entre aspas, ou organizados para essa eleição, que é o PSDB, o PRD. Então existem somatórias dos nossos times também aí, né? Então dentro desse processo, o PL, a gente trouxe o melhor que a gente poderia compor, né? Uhum. Também entregamos para esse compromisso todo de grupo o ponto de equilíbrio, porque a gente também tem que saber
dar o nosso melhor aos outros que também somam, porque se pudéssemos estar todos num partido, nós estaríamos, né? Mas graças a Deus, por exemplo, nós tínhamos muito mais pré-candidatos a vereador, a vereadora, tivemos que também migrar para outros partidos. Então, dentro desse contexto de PL, o PL hoje ele está enxuto dentro da realidade, a gente, logicamente, existem muitas circunstâncias do prévio, né? Do pretérito, do passado do PL, que a gente também vai conversando, vai lidando, existem relacionamentos que não existiam, que passam a existir, precisa do tempo para poder ter essa harmonia, mas eu acredito que nós estamos caminhando de certa forma até precoce, mas adiantando expectativas que nós tínhamos, que seria mais para frente. E o grande exemplo disso foi o evento que o PL fez na última quinta-feira, no dia 27, lá no Ravenna, com a participação de 533 pessoas. A sigla sozinha, não tinha outra sigla, a gente conseguiu colocar no Ravenna 533 pessoas. Isso é o resultado de que estamos no caminho certo. É uma demonstração, sem dúvida, de força. Bom, eu tenho a participação, a parceria com o Portal Agora Laguna, e a gente está recebendo, já eu te passo a pergunta do Portal Agora Laguna, o Luiz Cláudio Abreu, é o jornalista que representa, e nós estaremos juntos com o Agora Laguna no debate. Preto, tu tá nessa pré-campanha, e essa nossa legislação eleitoral confusa não permite fazer propostas, mas não há hoje uma disputa no PL pela vaga. A convenção deve homologar o Preto Cripa. Ou tem alguém, existe alguma outra possibilidade de candidatura ainda? Não existe. E nós devemos homologar isso no dia 22 de julho. Está pré-programado para nós homologarmos o nosso nome, né, que já é uma decisão incomum. Eu só tenho um voto a favor disso, né? Então nós respeitamos o equilíbrio dos outros atores. Temos conselheiros que me acompanham há tempos, não é só nesse processo eleitoral, porque nós, como candidato a prefeito, eu já vim em 2020, né? Então agora estou como pré-candidato pela questão da legislatura, que me permite falar só sobre candidatura a partir do dia 6, a partir de agosto, né? Então, até lá a gente coloca como pré-candidato, mas o nosso amadurecimento já vem desde 2020, de um processo em que a gente passou aí, tanto o processo eleitoral, né, eu não me elegi, mas também o resultado desse processo. Nos últimos 4 anos eu fiquei em Laguna, estou em Laguna e sei qual é o resultado e o reflexo dessa gestão. Antes da gente partir para a pergunta do Luiz e para o Marcelinho, deixa eu só, tocou num assunto que é interessante, tu falou que tinha candidatos demais no PL, que acabou daí conseguindo formar com outros partidos essa nomenclatura. A gente tem abordado muito isso com os presidentes de partido, como é que foi montar a nominata, são 14 nomes possíveis, digamos assim. PL vai com os 14 e já emendo 2 perguntas para ti. PL vai com os 14 e a participação feminina foi difícil? Tu conseguiu pegar um grupo que tenha mais disposição? Porque historicamente as mulheres têm mais receio, indisposição para colocar o seu nome. Como é que foi isso no PL e nesse teu grupo? Em nível de partidos, se fores analisar os conteúdos políticos segmentado da mulher, o PL já vem em nível nacional arrancando há tempos, né, com algo que tem constância. A gente vê o PL Mulher em muitos municípios, em muitos estados. Então, é algo que é do próprio cerne do partido. Então, isso acaba refletindo positivamente para a Laguna. Então, nós conseguimos, graças a Deus, a nomenclatura, a nominata, que são 5 mulheres, e ainda conseguimos levar para outras siglas, como eu já te citei, as outras referências. Porque os nossos trabalhos eles não são baseados no poder financeiro, e sim do segmento, do conhecimento, da meritocracia. Então, existem mulheres bem segmentadas como pré-candidatas no nosso time, independente do PL, porque elas já acompanham ou elas também participam ao longo de uma vida, né? Então, eu não vou citar nomes para não esquecer outras, mas dentro dos segmentos, as pessoas vão ver, essa pessoa que fez esse trabalho também está. Então, quer dizer, não é só não estava como política partidária, mas a necessidade, pelo contexto que se vê, estão fazendo com que mulheres, lideranças, trabalhadoras, enfim, mães, filhas que estavam envolvidas em outros segmentos não partidários passam a estar agora pela necessidade, inclusive, da causa, né? A mulher precisa estar presente. E eu, como preto, né, jovem, ou às vezes jovem para algumas coisas, às vezes velho para outras, sinto a necessidade desse público feminino ao meu lado para que possa complementar, inclusive me corrigir nas horas certas, porque é uma somatória bacana, né, quando estão os dois segmentos unidos. E como a gente aprende dia a dia, né? Às Os vezes dois a gente gêneros, é chocado, a gente é chocado com atitudes que a gente tem equivocadas e
e não percebia. E de repente Claro. alguém te diz, ô meu, tá errado. É bacana. Marcelinho, eu posso jogar o Luizinho na frente, porque de repente evita um choque de assuntos, pode ser? Marcelo Correia, permite eu trago então a pergunta do portal Agora Laguna com o jornalista Luiz Cláudio Abreu. Boa tarde, Luiz. Rafael Bica, Marcelo, mais uma vez obrigado pela oportunidade, uma ótima tarde a vocês, também boa tarde aos ouvintes da H2OFM e também ao presidente municipal, pré-candidato pelo PL, o Peterson Cripa da Silva, nosso colega jornalista Preto Cripa. A pergunta que faço é a seguinte: Laguna viu no governo anterior de Carlos Moisés da Silva um despejo de recursos, despejo no bom sentido, de recursos aqui no nosso município, recursos esses vultuosos. Não vou entrar aqui no mérito de qualidade das obras, de execução de projetos, vou entrar na questão de recursos. Tanto é que nós, hoje, é o sentimento popular de carência da participação do governo do estado. A gente sente falta da presença do governador do estado, da presença dele trazendo recursos aqui para a cidade, anunciando novos investimentos, como por exemplo a Ponte do Pontal, segundo consta, está agora engavetada. A pergunta que faço ao pré-candidato Peterson Cripa da Silva é a seguinte: como ser candidato representando o PL na cidade diante desta sensação de insatisfação com o atual governo de Jorginho Mello aqui no município? Bom, tem que entender se essa insatisfação ela é pessoal ou pública, né? Pela fala do Luiz, parece que é do próprio portal, me parece, e não popular. Porque se acompanhar o trabalho, nós vamos analisar. O governo Jorginho Mello acabou de aportar R$1 milhão para terminar o centro cirúrgico do hospital. Entendeu? Fato. Né? Porque não adianta, antigamente o governo dizia que ia repassar o governo Samir entregou vários recursos para o hospital, mas que era porque a prefeitura, por exemplo, ela só o ente repassador, o recurso é federal. Não, isso é um recurso diferente de mesmo, então é R$1 milhão. A gente está trabalhando agora dentro da realidade do Rio Dragado, né? Da dragagem, e na verdade é retirar 2 diques que tem lá. Então o governo do estado está totalmente dentro disso, só não foi repassado recurso para isso, porque hoje, por exemplo, a prefeitura está inadimplente, não consegue nem repassar. Encerra-se amanhã o prazo, então vai passar esse processo. Casa do Peixe, da Pesca, o recurso só não está sendo mais aportado porque a prefeitura está com 100 CND. Então, falei de saúde e de pesca. Região da ilha. A informação da CND da prefeitura é confirmada. Confirmada que ela hoje, por exemplo, ela está inadimplente hoje. E outra coisa, a obra da Casa do Peixe está parada. Por causa dessas questões particulares da prefeitura. Se nós formos analisar a AGEO Medeiros, ela vai fazer a ligação do município de Laguna com Tubarão e existe um aporte de R$40 milhões do governo do estado para fazer essa ligação. Então, quer dizer, não conseguimos ainda avançar em relação ao projeto da ponte, que está engavetado, entre aspas, porque é um projeto falho. Ele é um projeto falho. A AGEO Medeiros era o mesmo projeto, só que a AGEO Medeiros, por exemplo, em nível de parte elétrica, ela trazia um projeto do governo Moisés que custava R$1,5 milhão. Este projeto de R$1,5 milhão era só para pegar os 350 postes e relocá-lo para o lado. Então o governo Jorginho assumiu isso. E ele poderia ter dito, vou engavetar porque o projeto está falho. Porque o projeto correto era pegar e trocar os 350 postes, porque 80% deles eram de madeira. Então esse projeto do governo passado, ele inviabilizaria a reforma e a pavimentação da AGEO Medeiros. Mas o governo teve propriedade em admitir que há um erro do governo, mesmo que passado, refez o projeto e está aplicando. A mesma coisa... Ainda só para diferenciar, desculpa, não sei... Claro. Só para diferenciar que o projeto da AGEO Medeiros é diferente do da ponte. O da AGEO Medeiros era um projeto da Amurel, né? Da parte técnica da Amurel. Claro que é homologado pelos 2 municípios, tanto por Tubarão quanto por Laguna, mas é algo que eu estou batendo. Esses últimos projetos da Amurel me deixaram meio decepcionados. Assim, esses ajustes, aí depois teve que levantar também a altura da pista, é outra coisa da AGEO Medeiros, enfim. Mas só para deixar claro que a parte técnica veio da Amurel, né? Eu concordo, mas às vezes depende do que o cara quer. Olha, eu não quero... eu tenho que trocar os 2 pisos. Não, faz o piso por cima. Tem disso também. O indutor, que é o governo do estado, ele pede o que ele quer. Entendeu? Ou todo mundo sabia que lá era só porque o negócio é resolver, ou era uma questão política eleitoral daquele momento. Existem essas circunstâncias. Então, o projeto da ponte, ele está, entre aspas, engavetado, porque, tecnicamente, o governo do estado está dando a atenção a outros projetos
prioritários que são mais resolutivos em tempos de urgência, né? Então, enquanto pensas, né, existem lá 10 pessoas trabalhando, 15 ou 20, existem N projetos do governo passado com problemas que eles estão dando atenção. E para todas as ordens, não é só para o município de Laguna, não é uma novidade nossa. A ponte vai ser revista, esse processo? Claro que vai. Eu, como pré-candidato, vou exigir que isso aconteça. Mas eu tenho que ser responsável com o que dá. Existe uma realidade agora financeira, existe uma realidade de atenção. Qual é a prioridade? Então, a prioridade, no meu ponto de vista hoje, até porque dá para resolver em 1, 2 anos, a ponte, se começar agora, leva 4, 5 anos para resolver, então se resolva aquilo que é mais prioritário, e aí a prioridade, no meu ponto de vista, é Geomedeiros. Da mesma forma, foi feito agora um grande evento que lotou a região do Farol, faltou comida, faltaram hospedagens, 250 mil do governo do estado, que foi o campeonato de Ondas Grandes, que homologou o primeiro e a primeira campeã brasileira de Ondas Grandes. Isso é em nível turístico, ele é impagável quanto ao retorno midiático institucional. Vai lá e pergunta para o pessoal da ilha se eles estão ou não estão contentes. O governo do estado, ele está querendo fazer a reforma e as melhorias do colégio, do Farol, do Cabo de Santa Marta, mas não consegue porque a prefeitura não dá a liberação. Isso tudo está muito claro. Então, às vezes, o governo do estado não consegue avançar porque existem impedimentos técnicos ou gestores atuais que não liberam o resto dos recursos. Então, assim, se existe um sentimento de que o governo do estado não está atuando, as pessoas provavelmente não estão vendo as redes sociais do Preto Cripa, porque eu sou interlocutor. E, logicamente, nem tudo é perfeito, mas a gente, quando não está certo ou equivocado, a gente justifica ou explica. Nós estamos num momento de transição entre um governo passado e um governo de futuro. Não adianta colocar 50 milhões em Laguna e deixar um passivo de 50 milhões de dívida. Porque o Moisés colocou 50 milhões em Laguna, como eles citam, mas o grupo político dele está deixando 50 milhões em dívidas. Principalmente dívidas de obras que foram recém-feitas, mas que agora vão ter que ser refeitas por causa de drenagem, ou porque foram mal feitas. Então, esse custo, quanto fica, né? Então, a gente precisa ser responsável com os números, nós precisamos ser isonômicos, ter isonomia nas nossas colocações e, logicamente, entender que tem pessoas que pendem para um lado e pendem para o outro, e é normal. O meu processo hoje, como ente público, é ser realista com os fatos e botar as informações como tem que ser ditas. Brigo com o governo do estado veementemente para as melhorias que são claras, né, mas para que não venhamos ali no futuro dizer é o melhor governador que o Laguna teve nessas falácias que cada político faz a cada 4 anos que muda, né? E Laguna fica nesse decréscimo. Não. O recurso que vier talvez não seja o maior volume, mas eu não tenho dúvida que ele vai ser muito mais bem empregado e aplicado e com transparência do que qualquer outro recurso. Aí a cidade vai ver a evolução, porque hoje pede-se a ponte, claro que pede-se por N motivos, mas enquanto não resolve a ponte, a gente vai tentar buscar circunstâncias políticas que nos garantam no processo eleitoral as melhorias que dependam do governo municipal. Porque independente do governo do estado, que já faz 2 anos que não é mais o Moisés, por que o posto de saúde na região da ilha está ruim? É município. Por que o Colégio Comandante Moreira, lá na Carniça, em Campos Verdes, tá lá, não tem nem nome. Tu não passa lá, não tem nenhum nome que é um colégio. Então, quer dizer, não dá para misturar as coisas. Tem que entender o que se tem com dificuldade, trabalhar com as ferramentas que tem, e o objetivo nosso é ir melhorando cada coisa, cada item, dentro da realidade de possibilidades. São 12h46, estamos conversando com Preto Cripa, presidente pré-candidato a prefeito pelo PL de Laguna. Preto, o atual prefeito, o Samir Hamadi, em 2020 ganhou a eleição e se criou uma expectativa muito grande de uma renovação do estilo de gestão em Laguna. Passados aí praticamente 4 anos, de que maneira você avalia essa gestão? De que maneira você pode observar que dá para extrair algum aprendizado sobre o que fazer para evitar os mesmos erros? Eu acredito que dá para ter um grande aprendizado do que não fazer. O Samir, quando foi candidato, e a gente participou de debates há 4 anos atrás, eu dizia, candidato Samir, o senhor é novidade, mas o grupo político que te apoia, 95% teve com o Mauro, teve com o Everaldo, até o Célio esteve com o Samir na última eleição. O Tono esteve, o Júlio Williman, que era o vice do Mauro, esteve com o Samir. Então, o grupo dele era muito pesado, antigo,
e os mesmos. Então era difícil enxergar que o Samir teria habilidade, teria conduta e teria política pública para ser mais forte que esses caras. Eu sabia que ia ser difícil. Tanto que eu dizia, o meu problema não é o senhor, é o que possa vir a acontecer. 4 anos depois, o Samir é 100% culpado de tudo que foi errado. Tem coisas boas, eu estou falando das coisas erradas, os que são mais gritantes. Mas eu tenho certeza que 90% não foi ele o indutor da coisa errada. Ele é o responsável omisso. Tá ali, deixou passar, que nem agora. Ele vai lá, a secretária dos kits de saúde, ali, bucal, que, né, problema gigante, inclusive era ter sido matéria de CPI, ele acabou de indicar ontem para estar no gabinete lá com ele. A mesma coisa o André da Rosa. O André da Rosa tem um processo administrativo do MDB, né, de desvio de quase 500 cestas básicas que estão sendo avaliadas, se sim ou se não, e ele vai lá e me coloca o cara como gestor da pasta em questão. Então, quer dizer, às vezes não tem culpa, mas também é uma omissão, às vezes tu permite que isso aconteça e aí tu leva a culpa inteira. O importante não é o que eu acho, é que a cidade, em 4 anos depois, passa por um processo onde o governo municipal tem um dos maiores índices de rejeição medida em pesquisa, entendeu? Da história de Laguna. Então não sou eu que estou dizendo, é um voto, né? Eu acho até um pecado as circunstâncias que o prefeito Samir entrou, mas ele fez as escolhas, né? Assim, então, serve de exemplo para que eu também saiba fazer as escolhas. Agora, um fato é, as pessoas de bem, aquelas que dizem, eu sou melhor do que qualquer um, elas também não querem participar. Talvez ficam na rede social falando de bem, né, jogando a sua razão, mas a solução se trata em botar o rosto, botar a cara, ou trabalhar por alguém e fazer a diferença. Só dizer que isso está errado também não adianta. Então eu já aprendi a lidar, não escuto, não dou bola, né? Então eu lido com aqueles e que querem se envolver de alguma maneira, eles ou elas, e dentro desse contexto a gente absorve os melhores e a nossa média é positiva. O que eu peço para as pessoas acreditarem é na minha condução dessas ferramentas e também os meus propósitos. Com certeza as minhas obras, por exemplo, todas terão fiscalização efetiva. No governo do Mauro, nenhuma teve. Do Everaldo, uma teve. Do Samir, uma teve. Uma fiscalização efetiva, o resto foi comissionado. Então, todas essas obras comissionadas... Fiscalização efetiva por funcionário efetivo da casa. Efetivo, o cara que conhece, né? Tu vai lá e faz uma obra e ele vai lá e indica quem vai fiscalizar. Que tem que ser engenheiro? Não, o arquiteto. O arquiteto? Sim, imagina. E aí tu vai lá e indica o engenheiro que tu queres que fiscalize. Ele vai fazer o que tu quer, é óbvio. E outra coisa, o engenheiro muitas vezes não é só para pagar a medição. Porque o engenheiro vai lá para pagar a medição. Tipo assim, bota lá o fiscalizar. O fiscal aí lá vê, olha, essa obra não tá legal. Retira esse meio-fio, bota de novo. Esse paver aqui não foi o que foi comprado. Nas calçadas de Laguna tem 7 tipos de paver. E eu duvido que eles pagaram os 7 tipos de paver. Entendeu? Tem paver de 8, que nem deve ser de 8, é para rua. E calçada é de 6. Então esse paver de 8 custou mais caro para estar lá. Entendeu? Não era para estar. Então quantos gargalos... tem nessas obras essas da qualidade é o ente que caminha hoje com o Mauro, tem várias reuniões do MDB com um cara da qualidade, então se o Samir traz junto com o Mauro, o MDB é a continuidade, se a população entender que, olha, a gente está ótimo, estamos felizes, é esse tipo de obra que a gente quer mesmo, então a gente vai dar continuidade aí com o grupo, né, admitindo a continuidade no retorno do Mauro, ou vai buscar uma outra opção através das variadas opções que tem, que vinculam e que dizem ser mudança. Preto, então é um cenário muito claro, né? Eu chego a estar nervoso, porque eu queria fazer mais umas 15 perguntas para ti, mas eu não parei de falar, né? Já estouramos o tempo em 4 minutos já, tá cara. Bom, eu preciso desculpa. Não, eu te agradeço um monte, uma baita entrevista, mas eu queria falar contigo sobre o hospital, sobre uma série de coisas, mas infelizmente nós não vamos ter tempo, já são 12h51 e a gente precisa, por justiça, por equilíbrio, encerrar. Mas para tua despedida, fica à vontade. Algum tema que a gente não tenha abordado? Não, imagina, tô sempre tranquilo. Eu vim com a camisa do Big Waves. Tu participou, tu viste, né? Eram cerca de 10 mil pessoas, né? Tu viu pela quantidade de carros. Então, todo mundo que esteve ali, os ambulantes venderam tudo, faltou, inclusive comida. Então, foi algo importante, limpo, dentro de uma característica de Laguna, que é ter onda grande, né? E veio o governo do estado, aportou, o próprio município também aportou uma parte, 1/3.
Então tem que ser justo, aí eu sou justo ao secretário, ex-secretário de Turismo, Mário Bonjolo, que foi quem lutou. Tenho certeza que internamente era para ter cortado, eles tentaram cortar a política, e aí ele foi ponta firme em tentar manter, conseguiu convencer inclusive o prefeito Samir, isso é um lado positivo. Então aconteceu um evento muito bacana para a Laguna, tomara que ele continue, só para que vocês entendam em números estatísticos, para mais de 120 países foram feitas as transmissões ao vivo, sendo que a média foram de 4.200 pessoas assistindo o município de Laguna ao vivo durante toda aquela segunda-feira, dia 1º de julho. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bica. Obrigado a todos que nos assistem, ouvem através das redes sociais ou das rádios. E desculpa qualquer fala em excesso.